Olá, amigo e internauta do nosso programa Depois da Vírgula. Estamos aqui hoje para debater mais um daqueles momentos bastante complexos da sociedade brasileira, do momento em que vivemos em relação à pandemia. E hoje eu separei esse programa em especial para comentar um pouco sobre os resultados do lockdown, os resultados do tratamento a que nós estamos dando ao coronavírus e, por último, lógico, só para passar rapidamente, falar um pouquinho sobre economia. Então, a gente está vivendo aqui um momento muito especial, um momento especial do ponto de vista negativo, um momento muito complexo. Passamos aí de 5 mil mortes diárias, estamos flertando aí com uma situação pandêmica extremamente complexa, no caso do Brasil. Isso é fruto, obviamente, das nossas escolhas, né? Então, o Brasil viveu aí uma discussão longa sobre os efeitos do coronavírus dentro da economia, dentro da sociedade. Fizemos, podemos dizer assim, pouco caso do problema. Tivemos um primeiro processo, tivemos um recrudescimento, ou seja, uma queda das internações e das contaminações. Depois tivemos uma segunda onda e essa está nos deixando numa situação bem complexa. E é exatamente isso que eu quero comentar agora. Então, nós estamos vivendo uma segunda onda que está levando a um problema muito perigoso. Eu diria até um problema extremamente perigoso, né? O Brasil, através das suas lideranças políticas, resolveram colocar sobre a mesa uma discussão sobre a validade ou não de uma pandemia ou sobre os efeitos sérios que o vírus, né, do Covid-19 provocaria dentro da nossa sociedade. Estamos escolhendo os resultados ruins disso. Fizemos um primeiro lockdown lá em abril do ano passado. Esse lockdown pareceu ter um resultado bacana, mas eu já lá falava que o lockdown não era uma solução para o Brasil, embora possa parecer um discurso negacionista, mas isso não é negacionismo, isso é exatamente olhando para o que estamos vivendo no segundo lockdown, que nos expôs, né? Que expôs definitivamente uma ferida, né? Que expôs definitivamente um grande abismo entre aqueles que podem fazer home office e aqueles que não têm casa sequer para dormir, que não têm comida sequer para se alimentar. Estamos começando a flertar com a insegurança alimentar. E aí eu digo muito claramente, em vez de estarmos chocando o ovo da galinha, estamos chocando o ovo da serpente. Cuidado! O Brasil começa a flertar com o ovo da serpente, não com o ovo da galinha. E isso significa que o resultado desse ovo não será um pintinho, não será uma galinha, não será um galináceo, será uma serpente. E quando eu digo isso, eu digo sobre insegurança alimentar. O Brasil está brincando com isso, né? Essa discussão levou a um momento que a gente pode ter uma convulsão social como tivemos aí na Venezuela, né? Estamos vendo, se não fosse recentemente a sociedade civil e alguns empresários se mobilizarem para começar a suprir a mesa dos mais necessitados, certamente teríamos problemas já de saques, problemas de violência na rua. E isso faz muito sentido quando nós não entendemos o significado de uma política séria. Nós não estamos levando a sério isso. Isso é o resultado da prevaricação da vacina. Não adianta nós separarmos os corpos governo, município e União, né? Uma vez que a União tomou decisões erradas, municípios e estados foram engolidos por essa nova onda, foram drenados, foram dragados. Então, nós vivemos hoje um momento muito perigoso social. Então, precisamos estar atento a isso, né? Enquanto há uma discussão, e ainda tem gente que está discutindo, o cenário político de 2022, né? Nós deveríamos estar torcendo para 2022 termos menos marcas e menos fraturas sociais, mas não teremos. Certamente teremos um 2022 com muitos problemas originados exatamente nesta pandemia e nesta atitude que eu acho extremamente equivocada. Volto a repetir, lockdown
é uma atitude, no caso do Brasil, equivocada. Nós não temos uma resposta no lockdown, porque temos uma sociedade muito vulnerável, uma sociedade muito desassistida, uma sociedade absolutamente desigual. E aí nós estamos expondo as vísceras do Brasil. Estamos expondo as vísceras do Brasil. O Brasil que já é, na verdade, o novo berço do coronavírus, ou seja, o mundo inteiro está dando as costas para nós. O mundo inteiro começou a fechar as portas para o Brasil, porque o Brasil tratou muito mal. Então agora, os resultados da vacina estão impactando, obviamente, da não eficácia, obviamente, do lockdown. O lockdown não tem a menor praticidade, o lockdown já era, está provocando, está piorando o problema. E isso não é ser negacionista, isso é olhar de acordo com o que nós estamos vendo já há muito tempo. O Brasil é um país desigual. O Brasil é um país que não tem recursos para bancar um lockdown, né? O Brasil precisava estar atento a isso lá atrás, quando tinha chance de ter entrado na fila muito antes da vacina. E aí evitado que essa conta chegasse, porque a conta agora está chegando. E essa é aquela situação, como a gente chama de neblina na serra. A neblina está tão densa, está tão denso o nevoeiro, que nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de comboio para andar em coletivo. Não dá mais para se aventurar sozinho. Está muito densa a neblina. O Brasil não consegue mais tomar decisões nem no campo da saúde, nem no campo econômico. Não consegue tomar decisões. Falta tudo. Falta lugar para... Então, quando você chega na insegurança alimentar, você também tem a insegurança hospitalar, ou seja, a saúde que já não atende os contaminados. Então veja quantos os problemas que se juntaram por uma prevaricação lá de trás. Então não existe governador, não existe prefeito, não existe união, não existe nós contra eles. Nós já estamos num problema, nós fomos dragados por um problema. E agora, ou a gente consegue uma força-tarefa para tentar, junto à comunidade internacional, alinhar junto à Organização Mundial de Saúde, para que nos resgatem, como nós já chegamos a resgatar países como o Haiti, países que sofreram desastres, né? Desastres naturais. Hoje o Brasil sofre um desastre e não é natural, é um desastre político. É um desastre político. E aí não ficou ninguém de fora, me desculpa, não tem ninguém de fora nesse desastre político. Então, muito cuidado. E aí, para ser rápido e objetivo, no cenário econômico não há muita diferença. Nós voltamos ao PIB de 2014, temos um PIB caminhando, né? Nós temos uma economia caminhando para uma década perdida, ou seja, em 2022, final para 2023, se nada mudar nesse cenário, nós teremos uma década perdida, como aconteceu no final do século XX. Né? No final do século XX, nos anos 80 e 90, nós tivemos a década perdida. Aqui nós já estamos flertando com essa década perdida, né? O que significa dizer que nós temos um problema econômico, sem dúvida nenhuma, e que foi ampliado de forma generosa por conta de uma prevaricação no gesto político. Ou seja, a política nos trazendo problemas, a política nos fazendo não dormir direito, a política trazendo problemas de insegurança alimentar, a política nos trazendo a uma provável convulsão social. O nosso ministro lá, o seu Paulo Guedes, né, que disse que nós poderíamos virar uma Venezuela, nós já estamos muito próximos de uma Venezuela do ponto de vista famérico, né, do ponto de vista da segurança alimentar. Isso é lamentável. Não brinquemos com isso. Este é o ovo da serpente. Nós não estamos sentados chocando o ovo da galinha. O que vai sair daí é uma serpente. O que vai sair daí é um perigo. Cuidado. Temos que estar atento a isso. Não devemos baixar a guarda. Devemos estar atentos e tentarmos olhar definitivamente para essa sociedade que está faminta e que está à beira de uma convulsão social, de sair para a rua, de fazer coisas muito piores do que nós estamos imaginando. Pessoal, por hoje é só. Que Deus nos abençoe e que tenhamos melhores dias. Tchau!